Oi, amores, como vocês estão? Meu nome é Rebeca Faião e eu sou monitora de linguagens aqui da Descomplica. Nessa edição do nosso Quer Que Desenhe, você aprenderá mais sobre um grande nome da arte brasileira, Cândido Portinari. Aqui nós daremos um passeio por sua vida, veremos algumas de suas obras, estabeleceremos as características de sua arte e muito mais. Vamos lá? Eu sei que você está animado, mas antes de qualquer coisa, se essa é a sua primeira vez no canal, primeiramente, bem-vindo. Além disso, preste atenção nesse segredo aqui. Você pode baixar esse mesmo mapa mental em PDF. Com ele, você poderá dar aquela estudada esperta em casa, relembrar os tópicos e afins. O link você encontra na descrição do vídeo. Bom, vamos que vamos. Nesse primeiro momento, daremos início a alguns aspectos da biografia de Portinari. Cândido Portinari se destacou na pintura e na ilustração, mas também foi gravador e professor. Ele nasceu na cidade de Brodowski, em São Paulo, 1903. A sua trajetória artística foi bem rica, desde exposições estrangeiras, passando pela pintura do painel Guerra e Paz, na sede da Organização das Nações Unidas, isso é, a ONU, até ser o único pintor brasileiro participante da Exposição dos 50 anos da arte moderna, na Bélgica. Ao longo dessa aula, nós passaremos por vários momentos muito importantes para a arte e cultura brasileira, representados por Portinari. Então, tu fica ligado. Trajetória artística. O pintor apresentou muitas técnicas, muitas temáticas ao longo do tempo, mas é marcado pela temática do homem brasileiro e as questões sociais. Só que isso é papo para daqui a pouco. Por enquanto, vamos fazer um percurso mais geral? Ele iniciou sua formação artística na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 1920. Ele também obtém o prêmio de viagem ao exterior em 28 e segue para a Europa no ano seguinte. Lá, ele conhece as obras de vários artistas, dentre eles o pintor espanhol Pablo Picasso, que exerceu bastante influência na obra do brasileiro. O nosso artista volta ao Brasil em 1931. No começo da carreira, Portinari olha para diversos tipos brasileiros, seguindo o legado do pintor Almeida Júnior. Porém, para o escritor Mário de Andrade, em grande parte de suas pinturas, Portinari não está preocupado em retratar um brasileiro específico, mas o povo brasileiro no geral. Assim, Portinari produz uma obra com caráter nacional e moderno, dialogando com o movimento modernista no país. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora mesmo. A representação do homem. Cândido Portinari é um dos maiores nomes da arte brasileira, não apenas por suas qualidades artísticas e pelo seu reconhecimento internacional, mas principalmente por representar e construir a cultura nacional do Brasil. Ele consegue, em suas obras, trazer as particularidades do povo ao retratar as mazelas sociais brasileiras e abordar elementos universais, como o sofrimento humano. Logo, o homem, em todas as suas vivências, sofrimentos e realidades, é a figura central das produções de Portinari. Dessa forma, nós notamos elos com as temáticas regionais universais apresentadas por Graciliano Ramos, autor modernista que explora aspectos amplos da humanidade, por meio das reflexões existenciais e sentimentos universais, e direciona o olhar para as populações negligenciadas específicas do Brasil. Bora trocar uma ideia sobre literatura e artes plásticas agora. Diálogos com Graciliano Ramos. Vamos relembrar algumas particularidades sobre o modernismo? Esse movimento dá início em 1922, com o surgimento da Semana de Arte Moderna, e divide-se em duas principais fases: a heróica, que foi de 1922 a 1930, e a geração de 30, que foi entre 1930 e 1945, tendo o pós-modernismo como desdobramento subsequente. A arte modernista brasileira visava romper com os padrões artísticos e literários no geral, mas daremos ênfase à segunda fase. Nesse contexto da geração de 30, há a presença de aspectos voltados à representação da população brasileira para além do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Logo, nota-se o protagonismo do sertanejo, do homem interiorano e de diversos cenários do nosso país de tamanho continental. Um marco desse momento é a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que retrata as dificuldades enfrentadas por uma família de retirantes buscando fugir da seca. E qual a relação com Portinari? Simples. O pintor em questão procura representar o homem em suas obras, como dito anteriormente. Em alguns de seus quadros, como na série Os Retirantes,
antes, a ilustração de indivíduos marginalizados em total sofrimento e angústia, vítimas da fome, da seca, da ausência de direitos e de um Estado excludente. Repare a seguir o quadro Criança Morta, um dos mais tristes e impactantes de sua produção. Esse caráter de denúncia é visto não só nas produções artísticas de Portinari, mas nas obras da segunda fase do modernismo. Inclusive, em uma carta direcionada ao pintor, o escritor Graciliano Ramos aborda a necessidade de se olhar para as mazelas do mundo real para a construção da arte. Vamos ler? Caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada e receio que esta resposta já não o ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e miséria existem fora da arte e são cultivados pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também uns exploradores tão perversos como os outros quando expomos desgraças? Dos quadros que você mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que faríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isto me horroriza. Felizmente a dor existirá sempre, a nossa velha amiga. Nada a suprimirá. E seríamos ingratos se desejássemos a supressão dela, não lhe parece? Veja como os nossos ricaços em geral são burros. Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los, mas se isto nos trouxesse tranquilidade e felicidade, eu ficaria bem desgostoso, porque não nascemos para tal sensabória. O meu desejo é que, eliminados os ricos de qualquer modo e os sofrimentos causados por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isto não temos arte. Muito forte, né, galera? Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre as características presentes nas obras desse pintor tão renomado. Vem comigo. As pinturas de Portinari sofreram bastante influência de algumas das vanguardas europeias, como o cubismo, marcada pela predominância de traços geométricos, surrealismo, marcada pelo uso de elementos que não fazem sentido racional, explorando o inconsciente, e expressionismo, marcada pelo uso de cores fortes e temáticas sociais e emocionais. Além disso, o pintor também sofre influência do muralismo, movimento que surge no México também no século XX, após a Revolução Mexicana. Vamos ver alguns detalhamentos sobre isso? Na década de 40, depois de ver Guernica, de 1937, do Picasso, no Museu de Arte Moderna de Nova York, a admiração de Portinari pela obra do pintor espanhol aumenta mais ainda. O trabalho de Portinari passa, então, a apresentar mais drama, expressão da tragédia e o sofrimento humano, e adquire caráter de denúncia em relação a questões sociais brasileiras, reveladas em obras como as da série bíblica, de 1942 a 44, e a da série dos Retirantes, de 1944 a 45, como o exemplo que vimos no Papo sobre Modernismo. Na série bíblica, em telas como O Massacre dos Inocentes, 1943, a influência de Picasso pode ser percebida no uso de diferentes tons de uma única cor, na intensidade dos gestos, no multiperspectivismo, na deformação da cena. Veja a comparação entre a tela em questão de Portinari e Guernica do Picasso, logo adiante. É nítida a influência, né? Já em relação ao muralismo, percebe-se que Portinari é reconhecido também por seus famosos murais em prédios e monumentos importantes. Em 1936, realiza seu primeiro mural, que integra o monumento rodoviário da estrada Rio-São Paulo. Em seguida, pinta vários painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura, o famoso MEC, no Rio de Janeiro, com temas dos ciclos econômicos do Brasil. Em 1941, pinta os painéis para a Biblioteca do Congresso em Washington, D.C., nos Estados Unidos, com temas da história do Brasil. Em 1956, Portinari inaugura os painéis Guerra e Paz, durante 1953 e 56, produzidos para a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, pelos quais recebe o prêmio Guggenheim
no mesmo ano. Características estilísticas pautadas na brasilidade, variedade e pautas sociais. Em resumo, galera, a gente pode enumerar as características das obras do pintor a partir dos seguintes tópicos. Primeiro, o retrato de questões sociais no Brasil. Um traço muitíssimo caro a Portinari, que recebe destaque justamente por causa disso. Inclusive, uma curiosidade que talvez você não saiba. O pintor era tão preocupado com a questão social brasileira que tentou entrar para a política por meio do Partido Comunista, candidatando-se 2 vezes. No entanto, não conseguiu ser eleito. Além disso, também ficou exilado no Uruguai, perseguido devido ao seu posicionamento político. Segundo, uso de traços fortes e muitas cores, exceto nas telas que sofreram influência do Picasso, como vimos antes. Terceiro, uso da técnica óleo sobre tela. Quarto, temáticas frequentemente brasileiras, representando o povo, em especial trabalhadores e camponeses. Aliás, uma de suas obras famosas é O Lavrador de Café, como você pode ver a seguir, dentre outras telas que representavam indivíduos que trabalhavam no campo. Esse resgate às fazendas de café nas obras, inclusive, é um diálogo com a própria infância do pintor, que cresceu nesse cenário. Observe o grande tamanho das mãos e dos pés do homem do quadro. Não é por acaso, visto que se trata de um recurso que reforça a ligação do personagem com o trabalho e, sobretudo, com a terra. Quinto, por fim, cabe mencionar os retratos de conflitos sociais, desigualdade social, luta de classes e imagens com caráter político e de denúncia. Enfim, é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Quer Que Desenhe. Gostou de saber mais sobre Cândido Portinari e sua relevância para a arte e a cultura brasileira? Vou encerrar cantando, ou melhor, para poupar o seu ouvido, encerro lendo um verso do samba enredo Porti Portinari, Rompendo a Tela, a Realidade, de 2012, da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Pintou nossos lares num lindo mural. Você, retratando a alma, se fez ideal. Meu samba canta mensagens de guerra e paz. Seu nome será imortal em nosso carnaval. Bom, galera, não esquece de deixar suas dúvidas nos comentários e sugestões de vídeos e de baixar o mapa mental sobre o Cândido Portinari no link da descrição. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder os resumos que subimos aqui. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, só na Descomplica, beleza? Até a próxima, meu povo. Um beijão!